Se você quer saber o que uma pessoa realmente pensa, então observe seus atos e não o que ela fala. Nos últimos dias, Islam Makhachev começou a falar bastante coisa sobre o Charles do Bronx. Algumas provocações passaram a ideia de que o Charles não seria um problema nessa luta e que seria fácil novamente. Porém, por algum motivo, o Makhachev pediu para o Khabib Nurmagomedov, que estava aposentado como treinador, lutador, promotor de luta, a coisa toda, ajudar ele no campo de preparação para essa luta. Vale lembrar que nem mesmo contra o Volkanovski o Khabib participou do camp e sequer ficou no corner. No vídeo de hoje eu vou analisar o impacto que a presença do Khabib pode ter para essa luta do dia 21 de outubro entre Islam Makhachev e Charles Oliveira. Vem comigo! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. O meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as recentes provocações do Islam Makhachev em relação ao Charles. A coisa começou a esquentar agora na promoção da luta, né? Isso é muito bom. Além disso, eu vou comentar sobre a adição do Khabib Nurmagomedov ao camp do Islam Makhachev para essa luta agora com o Charles, né? Uma coisa bastante inesperada até. Galera, como sempre, venho pedir para vocês comentarem. Não deixe de comentar. Assiste o vídeo. Se você gostar, tiver uma opinião sobre o assunto, comente. Não se furte de comentar, porque é a parte mais gratificante de produzir conteúdo para o YouTube, você não tenha dúvida, cara. É responder vocês, é interagir com vocês. Até os Russian Lovers aí, eu respondo sempre com bom humor. O pessoal que torce pro Islam Makhachev, pelo amor de Deus, tem que ser estudado quem torce pro Islam Makhachev, né? Mas brincadeiras à parte, comenta aí que eu sempre respondo todo mundo, beleza? Vamos lá. A verdade é que para essa luta, diferente da primeira luta entre o Islam e o Charles, não teve muito trash talk. Isso é uma coisa que eu venho reparando, né? O Charles disse que não ia cair no bait aí do trash talk, mas a verdade é que nem o Islam usou muito dessa artimanha dessa vez. E na primeira luta teve bastante, né? Tentaram afetar o psicológico do Charles o tempo todo na primeira luta e agora todo mundo no mais absoluto silêncio até agora. Aparentemente o Islam resolveu começar a tentar atrapalhar aí esse psicológico do Charles, porque ele começou a... Primeiro ele respondeu o Charles em relação à reclamação do Charles, reclamação ali do Charles, colocar entre aspas, né, porque ele não reclamou exatamente, mas em relação à fala do Charles da luta sem Abu Dhabi, que ele achava injusto, o Islam já respondeu, e agora o Islam já falou sobre o Charles em si, nós vamos falar isso nessa luta, então parece que começou um pouquinho nesse jogo psicológico. Eu acho que num primeiro momento o Islam estava muito confiante para essa luta, muito confiante, e por conta disso ele não usou muito trash talk, ficou na dele lá, entendeu? Ele estava, como quem diz assim, eu vou ficar na minha aqui que esse cara eu atropelo. A sensação que eu tinha era essa, porque ele realmente, assim, a postura foi muito diferente da primeira luta. Então, uma vez que ele estava confiante, é aquele negócio, né? Se você vai passar por cima do adversário, não tem por que você dar atenção para ele, né? Bom, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive, baseado em vozes da minha cabeça, tá? A adição do Khabib Nurmagomedov ao camp do Islam Makhachev acabou que coincidiu com o início aí desse trash talk que tem tido aí nos últimos dias, o que é bastante curioso e levanta duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é que o trash talk da primeira luta era fruto de uma ideia que o Khabib levou ao camp, né? Então o Khabib foi o cara que promoveu esse trash talk. Claro, o Islam falava, mas o próprio Khabib muitas vezes deu entrevista também fazendo trash talk, então não foi só o Islam não. E a segunda possibilidade é que a preocupação do Makhachev começou a mudar. Parece que ele talvez tenha ficado um pouco mais inseguro e dessa forma foi buscar a ajuda do papai, né? Buscar a ajuda do Khabib. A última coisa que ele falou, que é o tema central desse vídeo, é que o Charles tem o hábito de desistir das lutas. E isso é uma pecha que o Charles tem mesmo, inclusive vai ser assunto de um vídeo aqui do canal antes da luta. Vou soltar esse vídeo antes da luta, já estou trabalhando no roteiro dele. Mas vamos para as aspas aí do Makhachev sobre esse assunto. Essa luta o lembra da época em que ele desistiu. Ao assistir essa luta, ele se lembra de tudo o que aconteceu ali. Ele tentou me pressionar, acertar alguns socos, mas quando ele não tem segurança, ele simplesmente desiste. Essa luta é interessante para as pessoas. Todos querem ver essa luta de novo. Mas se eu seguir o plano de jogo, posso vencer esse cara com facilidade de novo. Acredito nisso. Bom, o próprio Charles, antes dessa fala do Islam, já tinha dito que não ia cair no bait do trash talk. Abre aspas aí pro Charles. Falei algumas coisas para essa luta que eu não deveria ter falado. Aquilo não era eu. Acabei entrando um pouco na pilha. Nessa luta quero ser simplesmente eu.
Nunca vou falar que vou matar uma pessoa, xingar ou qualquer coisa do tipo. Em alguns momentos acabei falando isso do Islam. Ah, vou matar esse cara, vou fazer isso e aquilo. Nunca falei isso na vida. Acabei entrando na pilha por coisas que foram faladas por eles. E na coletiva de imprensa, entrei na pilha de novo. Simplesmente só quero ser eu. A verdade, galera, é que o MMA é um esporte mentalmente, psicologicamente muito desgastante. Ao contrário de um esporte coletivo, como o futebol ou o vôlei, que tem um jogo depois do outro a cada 4 dias e, claro, se você cometer um erro, tem um companheiro para corrigir, no MMA não é assim. No MMA, se você cometer um erro, você apaga. E você talvez tenha danos que atrapalhem toda a sua carreira. Essa é a realidade dos fatos. Então a pressão emocional, a pressão esportiva é muito grande em cima do indivíduo. Então, claro, tudo que venha somar para esse desgaste emocional pode ter impacto sim na performance do lutador. Especialmente no caso do Charles, né? O Charles, a partir do momento que ele se tornou campeão, como com todo campeão deve acontecer isso, cria-se uma expectativa muito grande no cara. Muita gente tenta se aproximar, tem sempre aqueles colegas novos que chegam. Então, assim, tem uma pressão muito grande que o cara acaba não sabendo quem está com ele de verdade, quem não está. Às vezes ele sabe de alguns, mas de outros ele tem dúvida. Bom, eu não estou falando que é o caso do Charles, tá? Eu estou falando de maneira geral. Sempre tem a pressão, o peso de ser campeão, e no caso do Charles ainda o plus de ser o atleta mais popular no MMA do Brasil atualmente, né? O Anderson Silva talvez seja o mais popular de todos os tempos, mas depois do Anderson, o Charles já atingiu esse patamar. O nível de popularidade dele é imenso no Brasil e mesmo fora do Brasil. Então, assim, tem uma pressão muito grande. E para vocês terem noção, como exemplo aí dos que eu estou falando, tem o caso do Zé Aldo contra o Conor McGregor, né? O Zé Aldo sempre foi um lutador muito centrado, que seguia a estratégia, gostava de começar os primeiros rounds com um chute baixo para desgastar a movimentação do oponente, sempre dosava o gás, né? Ele vinha um round muito forte, daí no outro round ele diminuía. Então ele, o Dedé, sempre tinha uma estratégia de luta muito sólida. E contra o McGregor, cara, por conta de todo aquele trash talk, daquela turnê mundial, aquele falatório, o Aldo ficou cego. Suou o gongo, a luta começou, o Aldo foi para cima como quem não tivesse, como se ele não tivesse 5 rounds de 5 minutos. Ele foi para cima como se ele tivesse 5 segundos para ganhar a luta. E aí a história, a gente sabe qual foi o final, né? Então, esse é um exemplo. E tem outro exemplo, que é o Vitor Belfort contra o Anderson Silva. Quando eles lutaram contra o outro, o treinador do Belfort, o James Sandal, que é um treinador de karatê, que ajudou o Belfort no campo para essa luta, falou que quando teve aquela pesagem, que o Anderson colocou aquela máscara, encostou a cara na cara do Vitor, que o Vitor ficou fora de si, de raiva, depois daquela pesagem, falou que ia matar o Anderson, que ia comer o Anderson de porrada, e que quando começou a luta, a estratégia foi para o espaço. Então, eu não sei se esse caso extremo é o caso do Charles na primeira luta, acho que não chegou a tanto, mas não precisa ser um caso extremo. Se sair um pouquinho da estratégia, já pode ser o suficiente para dar uma zebra danada. Eu não sei se foi isso que aconteceu na primeira luta, mas o fato é que é uma possibilidade, sim, que a parte emocional, psicológica pode ter pesado. Se é verdade ou não, só o Charles vai saber falar, né? Então, mas é uma possibilidade. Quanto ao Khabib Nurmagomedov, tá indo lá no camp, a minha conclusão é de que ele tá indo muito mais para dar um apoio emocional do que qualquer outra coisa. Porque, bom, o Islam lutou contra o Volkanovski sem o Khabib, né? Ele não fez nem o camp, nem teve o Khabib no corner. E venceu a luta. E teve lá e performou. Quer dizer, eu acho que ele perdeu a luta, né? Mas aí é opinião minha. No juiz falou que ele venceu a luta. Então, assim, ele, claro, lutou de igual para igual com o Volkanovski, né? Que é o melhor peso por peso do mundo hoje, muito provavelmente. Mas o fato é que ali naquela circunstância, ele não precisou do Khabib. O Khabib não estava lá. Então, mesmo porque eles também são amigos de infância e eles cresceram juntos sendo desenvolvidos como lutadores. Não é como se o Khabib fosse um mentor do Islam, né? O Khabib puxou a fila, mas o Islam é da mesma geração que ele, são amigos de infância, cresceram juntos, competiram juntos. Então, o Islam tem muito conhecimento de artes marciais, você pode ter certeza disso. Não é o Khabib que vai ensinar muitas coisas novas ali pro Islam, mesmo porque ele tá fora de combate, né? O Khabib tá aposentado, tanto como treinador, quanto lutador, assim como promotor também, né? A Eagle FC, que é o evento dele lá também, ele não tá à frente. Então acho que ele vai lá
para dar um apoio emocional, porque são amigos, vai lá dar uma ajuda, vai fazer uns treininhos lá, entendeu? Vai fazer uns rola com ele e tal. É só para isso mesmo. Acredito que ele não vai estar no corner, mas ali naquele ambiente do camp, a probabilidade dele ir lá dar um suporte é grande. Em relação a essa luta, gente, eu quero tirar essa luta do caminho, cara. Não vejo a hora de chegar dia 21, se o Charles ganhar ou perder, eu não sei. O futuro a gente não sabe, mas se for para ficar feliz pra caramba com a vitória do Charles ou frustrado pra caramba com a derrota, que chegue logo. Que esse evento, ficar esperando a data desse evento é um negócio agoniante, angustiante. E agora, à medida que for chegando mais próximo do evento, vai saindo mais e mais notícias, a ansiedade vai aumentando cada vez mais. E você pode ter certeza que tudo que sair, eu vou fazer vídeo aqui no canal comentando. Então eu conto com você aqui sempre. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. A única forma que a gente tem de fazer a nossa voz chegar mais longe é através de vocês, através do apoio de vocês, através do engajamento de vocês. Então eu conto com vocês, tá certo? E no vídeo aqui do lado, eu falei do Davidson Figueiredo. Ele vai lutar contra o Rob Fonte, primeira luta dele no peso galo, muita gente pessimista, e não só para a luta do Rob Fonte, mas com o Davidson estar no peso galo de maneira geral. Eu tenho uma opinião diferente, acho que o Davidson pode se dar bem lá. Se você quiser saber o que eu falei, dá uma clicada lá, o vídeo está muito bom, você não vai se arrepender. Tá certo? Um abraço, até amanhã às 19h30, que é o horário de sempre. Valeu!